Ainda sobre o discurso do José Roberto Batok, o advogado do Lula, ele encerrou esse discurso pregando que o STF não permita a prisão de um ex-presidente da República e que não se guie por essa ou aquela conveniência social de ocasião. Quero dizer o seguinte, a lei é para todos. Eles ficam enfatizando isso, um ex-presidente da República. Se cometeu crime, tem de ser preso. A lei é para todo mundo, não adianta ficar exaltando o cargo, ele está sendo julgado pelo crime que cometeu. E outra coisa, conveniência de ocasião é todo esse movimento nos bastidores do Supremo Tribunal Federal para salvar o Lula, certo, Denise? Exatamente, eu acho que eles têm que levar a julgamento hoje, nós devemos saber exatamente isso em pouco tempo, porque eles daqui a pouco vão concluir essa fase de aceitação ou não do habeas corpus e depois eles vão tomar decisão se vai haver uma sessão ou não. Agora, é toda uma situação que eu acho que é excepcional pela corrupção que tomou conta do país, pelas implicações políticas que nós tivemos, então o tratamento é diferenciado. Você não pode pautar esse tema relacionado à corrupção da mesma forma que você pauta qualquer crime, porque é uma coisa muito explícita, que você tem as provas lá evidentes e na corrupção é tudo omitido, é escondido, então eles questionam depois porque não há provas suficientes, mas é todo um processo que a gente está vendo desde o início da Lava Jato. Então há muita argumentação, porque você muitas vezes não consegue rastrear tudo o que foi feito nessa questão do esquema de corrupção que tomou conta do país. Agora é uma situação excepcional, e quando se trata do ex-presidente Lula, é a possibilidade de uma candidatura de alguém condenado. Então eu acho que vale sim um tratamento diferenciado para que você não tenha uma crise institucional no país. E lembrando aqui que o placar no Poder Judiciário até o momento é de 9-0. Foi a decisão do juiz Sérgio Moro, a decisão dos 3 desembargadores do TRF4 e a negação do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça pelos 5 desembargadores. 1 mais 3 mais 5. 9-0 contra o Lula. Agora, José Maria Trindade, eu estava comentando aqui outra coisa, que é o seguinte. O Luiz Fux fez o elogio ao brilhante discurso do advogado de defesa do Lula, José Roberto Batok. Esse tipo de elogio eu acho absolutamente desnecessário, constrangedor e nada teve de brilhante essas acusações políticas de autoritarismo. E isso do Fux é até pior, né? Porque o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski, que são ali a ala lulista mesmo do Supremo Tribunal Federal, foram indicados pelo Lula. E o Dias Toffoli também elogiou o Batok, dizendo assim, uma das mais belas sustentações que eu já ouvi aqui no tribunal. E aí, logo em seguida, o Ricardo Lewandowski completou, brilhante discurso. Eu acho constrangedora a falta de constrangimento desse pessoal, Zé. Olha, Felipe, eu diria o seguinte, essas falas contêm, evidentemente, ironia, né? São várias ironias, mas é uma praxe no Supremo Tribunal Federal, eles pedem vênias, 1000 vênias. Um dia eu assistindo um julgamento lá, um ministro falou com 1000 vênias, outro com 1 milhão de vênias, outro falou com todas as vênias do mundo, ou seja, aí é impossível de ser ultrapassada tanta vênia assim, né? Pois é uma tradição. O Batok é uma figura conhecida, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e é normal que se faça esse tipo de gentileza, separando o profissional, advogado, que tem a missão árdua, às vezes, né, de fazer as defesas, e o objetivo do julgamento, ou seja, a função do juiz. Então não se impressione, não. Às vezes é muita ironia mesmo embutida nessas falas. Não me impressiona, estou acostumado a ver essas sessões do plenário. Agora, eles não fazem a distinção entre a pessoa e o discurso, eles estão elogiando o discurso. Então é um excesso de cordialidade e que obviamente às vezes tem uma ironia, às vezes tem uma falsidade e às vezes tem uma tentativa de exaltar aquele discurso para tentar mobilizar o voto dos demais ministros a favor daquele voto que os ministros vão dar, no caso a ala lulista, a favor do Lula. Não há uma excessiva mas o Fux é contra, né? O Fux é contra, exatamente. Eu estou falando que vários ministros fazem isso também, talvez de modo irônico, mas tem aqueles que fazem para exaltar mesmo, como Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que são a ala lulista descarada. No direito a gente tem toda uma linguagem muito específica e eles têm uma admiração mesmo quando é o contraditório. É uma coisa que a gente vê convivendo com advogados, né? Muitas vezes a gente entra até em umas discussões aqui com o Joseval Peixoto em relação a isso, mas é a coisa legalista, é a argumentação, porque você tem isso, né? A pessoa sendo criminosa ou não, ela sempre tem o direito à defesa e muitas vezes eles têm uma admiração pela forma como o assunto é tratado.
mesmo tendo uma posição contrária. Pode não ser o caso, mas advogado tem muito isso. Você vê a defesa de um criminoso mesmo, um assassino, e muitas vezes eles se exaltam e a defesa, o texto até parece bonito, mas você sabe que não tem uma argumentação fundamentada, né? Legal, Denise Campos. E o Batoque, o advogado do Lula, ele ainda começou o seu teatro, um último registro sobre o pronunciamento dele, citando o exemplo do Nicolas Sarkozy, o ex-presidente da França, que foi interrogado nessa semana, que ele diz ter sido preso. O advogado do Lula disse ter se dado conta de que a maré de autoritarismo é mundial. Olha a que ponto chegou o esperneio dele. E como é que ministros do STF ficam elogiando o discurso de um advogado que fica atacando o autoritarismo do Poder Judiciário representado por ele? Quer dizer, eu acho que está tudo aí muito descabido.